Galera, muita confusão na seleção brasileira após o empate com a Venezuela, né? Torcedores jogaram pipoca no Neymar. Neymar ficou bastante irritado, xingou o torcedor, né? E o Neymar também falou depois numa entrevista sobre o que aconteceu ali na saída de dentro do campo, né, galera? E o Fernando Diniz também já falou também, justificou esse empate da seleção brasileira. Na minha opinião, a seleção brasileira precisa de uma mudança o mais rápido possível. Não dá para o Fernando Diniz ficar insistindo no Richarlison, não tem como. E ele não pode também tirar a característica dos jogadores da seleção brasileira, né, que jogam nos seus clubes de uma forma e chega na seleção brasileira e ele muda tudo. Do torcedor que arremessou esse saco de pipoca ali no Neymar ao final da partida, porque assim, quando o juiz apitou o final do jogo, houve vaia sim por parte do torcedor, isso para todo o elenco. Depois disso, os jogadores foram saindo. A gente ficou bem de olho ali para ver se eles iriam vaiar o Neymar. Então, quando ele passa para seguir até o vestiário, tem muita gente. E ali a galera não estava vaiando ou xingando o Neymar. Estava pedindo camisa, mostrando cartaz, tentando chamar a atenção dele. Então, foi um ato único aí desse torcedor que a gente não sabe quem foi até agora, que jogou esse saco de pipoca. Aí é claro que o Neymar ficou muito irritado ali, revidou, jogou de volta, falou algumas palavrinhas feias ali também, mas o fato é que foi uma ação isolada, tá? Os torcedores que estavam ali, na verdade, estavam apoiando o Neymar, porque se a gente for pegar rapidamente, dos 7 gols aí da era Fernando Diniz, pelo menos o Neymar teve participação em 4, com 2 gols e 2 assistências. Então, por mais que o resultado não tenha sido o esperado, o Neymar entregou em campo. Bom, ali na zona mista, Casimiro e Neymar falaram sobre essa situação. Vamos assistir. E a gente viu o Neymar levando um saco de pipoca, uma agressão com um saco de pipoca. E ele ficou muito irritado com o torcedor ali na saída do gramado, aqui na saída. Ele ficou bastante irritado, bateu boca com o torcedor, o Fernando Diniz acabou tirando ele dali. Percebo que é seu primeiro contato com essa informação. Como você reage a isso? A gente fica triste, né? Principalmente que pela qualidade do jogador, até mesmo pela pessoa do jogador, um jogador que nos ajuda tanto, que é o craque do time, mas infelizmente a gente não pode agradar todo mundo, né? Cara, é triste, obviamente que é muito triste. Não venho aqui de férias, muito menos para passear. Vim para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender o meu país. Eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim. Eu fiquei bem nervoso, na verdade, porque eu acho que esse tipo de atitude eu condeno. É muito ruim para o futebol, para o ser humano. Acho que para tudo isso. Acho que um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seus filhos da melhor maneira possível. E se ele reclama tanto, ele deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu. E a gente tem agora uma tela com o mapa de movimentação do Neymar na seleção desde a estreia agora do Fernando Diniz. Ações com bola 285, 10 chances criadas, 14 chutes, 7 certos, 12 cruzamentos e 12 dribles certos. O líder da equipe em todos os quesitos. Ele atuando mais ali pelo meio, mas caindo mais pelo lado esquerdo também, mas preenchendo bem essa faixa central. Quando o jogo começou, eu falei assim, rapaz, o Neymar tá com fome. Porque ele começa dando um chapéu, e aí ele encontra, ele vai para um contra um, ele dá um drible, tem uma hora que ele dá uma caneta, depois ele muda, acho que foi até um Rondon que dá uma nele. Falei, cara, o Neymar tá buscando o jogo, vai ser difícil parar o cara, ele já tinha finalizado. Mas a verdade é que o Neymar, em um certo momento, ele começa a prender muito a bola, muito do que o Neymar tem sido criticado nesses últimos tempos, né, Silas? Talvez não sendo tão efetivo quanto a seleção precisava. E é engraçado, né, que quando a gente tinha o Rafinha e o Antony canhotos lá do lado direito, a gente viu trocas. O Tite chegou a colocar o Rafinha lá do lado esquerdo, o Antony também do lado esquerdo, para ter a perna da vez ali. E agora a gente não tem isso com o Vini Júnior. O Vini Júnior não joga na direita, o Rodrigo não vai tão bem na direita, o Neymar não joga lá na direita, porque às vezes num jogo, você está num momento de dificuldade e você muda 10 minutos. O Brasil fez isso com o Felipe Coutinho no jogo contra a Argentina e o William. Felipe Coutinho jogando na direita, aqui, a primeira vez que ele vem para o lado de baixo, fazem uma jogada, ele entra e bate no ângulo e faz o gol contra a Argentina. Então, assim, e a gente não está tendo essas variações.
E num jogo que você pode fazer variação. Não estamos falando que a gente está jogando contra a França ou contra uma Alemanha num momento muito bom, não. Nós estamos em casa, num momento de 2 vitórias, né? Um trabalho novo, progredindo, e a gente não vê isso. Então, foi um jogo de dificuldade. Por quê? O Prates falou muito bem. O Brasil não foi tão bem, mas a Venezuela, daquele lado direito lá, ela parou o Brasil. Tanto que o Vini foi substituído. Então, assim, e o Diniz é muito corajoso com relação a isso. Ele sempre faz essas alterações que a gente não está esperando. Mas ontem, né, tivemos chance, mas a gente acabou parando no goleiro e na defesa da Venezuela também. O Neymar jogou mal? Começou bem, mas terminou mal. Ele foi se perdendo ao longo do segundo tempo, principalmente. Se perdendo em relação a algumas faltas que ele sofreu, algumas jogadas que ele tentava e as coisas não saíam como ele queria. Nesse segundo tempo que a gente falava, Mari, aqui no programa, quando os espaços apareceram, muita gente errou. E o Neymar também errou. Errou definição de lance, errou passe, errou o lance que era um passe curto, ele jogava a bola um pouco mais forte. Às vezes jogavam mais forte para ele também, né? O Neymar teve um começo interessante, estou com você, porque ele tem muita iniciativa para jogar. Então é um jogador que ele não vai se esconder do jogo, a bola passa muito no pé dele. Né? Se bem que em muitos momentos o jogo pede toque, saída, o toque mais curto, ele carrega um pouco mais a bola. Porque ele dribla muito bem o espaço curto. Então, ele consegue ter falta, ele consegue deixar algum marcador pendurado, mas no segundo tempo ele foi se perdendo. O comportamento foi mudando, ele escapou de um cartão amarelo por uma simulação que foi bizarra no final do jogo. Né? Então, ele começou bem e terminou mal ontem em Cuiabá. E teve alguns momentos também, né, Lili, que ele tentou algumas finalizações e chama muita atenção, assim, algumas furadas, algumas chances. Realmente não foi um dia da seleção brasileira mesmo, né? Exatamente, até dos lançamentos ali para o Vini Júnior, às vezes eram lançamentos muito rápidos, a bola muito adiantada, o Vini Júnior não conseguia chegar, mas o que mais me chamou a atenção é que o Brasil perdeu muita chance de fazer a finalização até ali de fora da área, porque queria ir tocando até o último homem dentro da área da Venezuela, que estava bem fechadinha, a defesa estava encaixada, talvez assim uma leitura de jogo faria com que a seleção finalizasse mais de fora da área, já que não dava para chegar até esse último homem com qualidade. A gente sabe que é o estilo de jogo do Diniz, mas aí você teria que se adaptar ao que o adversário estaria te apresentando na hora. Então a Venezuela ficou bem fechadinha, o Brasil teve dificuldade de trocar passes dentro da área, encontrar um Vini Júnior, encontrar um Rodrigo, o próprio Neymar. Aí muitas vezes eu achava que o Neymar finalizaria ali a jogada, mas ele sempre tentava encontrar alguém. Aí o Silas, no início do Sport Center, falou, né, que o Neymar estava mais para garçom, mas ele não precisa ser somente o garçom, ele é muito bom na finalização. Talvez faltou um pouco disso para, quem sabe, a vitória, né, a terceira vitória consecutiva do Diniz no comando da seleção. Mas agora eu vou ser um pouco mais dura, porque assim, eu tenho a sensação de que também, e é natural, a gente está aqui para debater os pontos que o próprio torcedor às vezes quer ouvir. Tem muita gente que perdeu a paciência com o Neymar há muito tempo. Sim. De uma expectativa muito alta em cima do jogador, que em muitos momentos foi correspondida, mas que muitas vezes foi frustrada também. Claro que um jogo coletivo não pode ser apenas um jogador, mas do que o Neymar apresentou dentro de campo, tá? Eu não estou falando de fora de campo, estou falando de dentro de campo. E aí hoje, na redação, eu ouvi uma pessoa falando até que o Neymar, como que eu vou confiar num cara que está se auto-intitulando um aposentado? Foi para a Arábia Saudita. Então, não sei qual é o nível de competitividade, de seriedade que ele está querendo com a carreira dele, porque quem foi para a Arábia Saudita? Cristiano Ronaldo, Benzema, melhor do mundo, jogadores que conquistaram as coisas, campeão do mundo. Como que eu vou acreditar que esse jogador vai estar no seu melhor ritmo, nível e entrega? Isso não foi eu que falei, isso eu ouvi alto. Eu até falei, meu Deus, hoje o pessoal acordou afiado. Porque tem muita gente que fala, cara, acabou o protagonismo do Neymar. Não é mais esse cara, o Neymar não tem que ser mais esse cara. Eu queria te ouvir, se você concorda, Silas, e como que é a sua avaliação. Primeiro que no jogo a gente nunca viu o Neymar indo lá no meio-campo para buscar a bola, ele ficou muito longe do gol. Então, para mim, ele ficou muito longe do gol. E com relação a isso, Mari, para mim foi um erro dele. Porque a Arábia Saudita pode esperar. E ele tem 3 anos agora aí para a Copa do Mundo, menos de 3 anos, né? E isso, para mim, é muito mais importante. Porque se você falar para mim, eu vou lá para buscar minha independência financeira e vou ficar tranquilo para poder jogar, e era uma decisão dele, com todo o direito. Agora, o mundo árabe pode esperar pelo Neymar. O que ele está perdendo de Champions, o que ele está perdendo de Europa, de competição de alto nível, lá ele não vai ter. Lá ele não vai ter. E se ele se desmotivar,
a gente vai ver um Neymar, porque o Neymar, ele não é o Richarlison que precisa de cruzamentos ou precisa dos companheiros para render, não. O Neymar depende só dele. E se ele, sabe, começar a perceber que está caindo, que está se desmotivando, a seleção vai sofrer muito. E não creia ele que o que aconteceu com o Messi, aos 35 anos ser campeão do mundo, vai acontecer com todo mundo, porque não é simples, não é fácil, até porque a seleção brasileira não vai jogar para ele como a Argentina toda jogou em 78 e em 86 pelo Maradona, em 78 pelo Mário Kempes e agora em 2022 pelo Lionel Messi. Não. Isso não vai acontecer aqui. E com todo respeito ao Neymar, são patamares completamente diferentes, né? Maradona, Messi estão num degrau, numa prateleira. Hoje assim, sim. e apesar de o Neymar ser um grandíssimo jogador, são prateleiras completamente diferentes. Agora, a minha teoria, agora é a minha opinião. Mariana Spinelli, ontem eu queria muito ter visto o Vinícius Júnior nessa era de Diniz. E eu tenho a sensação, Prats, não sei se você concorda, que com todo o respeito que o Vinícius Júnior tem, idolatria que ele tem com o Neymar, que faz todo sentido, o moleque cresceu vendo o Neymar jogar, inevitavelmente o Vinícius Júnior sempre vai ter um freiozinho de mão puxada quando ele tiver o Neymar. Mas não deveria, né, Mari? Porque ele sempre vai buscar o Neymar. Eu entendo, Você obviamente, entende? entendo. Acho que outros também têm uma idolatria muito grande pela figura do Neymar, pelo jogador que é o Neymar. Mas se eles ficarem inibidos para jogar quanto a isso, quem vai perder são eles. Porque o Vinícius Júnior ontem jogou mal. Não é um pedido do Neymar isso, Sim, né? o Rodrigo muito tímido em relação ao que a gente já viu que eles têm condição de jogar. Agora, eu acho que não dá para a gente colocar a timidez de um rendimento ruim do outro, na presença do Neymar. Se eles estão inibidos porque estão ao lado do ídolo, eles também têm de achar forma de aproveitar e estar com o ídolo e também jogar muito bem. Porque a seleção brasileira está em um momento que, assim, se tira o protagonismo do Neymar, quem abraçou o protagonismo até agora? Não teve. A gente fala muito dos jogadores do meio para trás. Casemiro, tudo bem. Estou dizendo atacante. Esses são jogadores de grande nível no futebol europeu, mas que na seleção brasileira ainda não foram os jogadores que nós vimos na Europa. O Vinícius Júnior se encaixa nisso. O Rodrigo tem feito alguns bons jogos, mas momentos muitas vezes bons e não atuações tão boas assim. Richarlison, Gabriel Jesus, esses jogadores também precisam elevar o nível deles. Para a gente não ficar toda hora falando do Neymar. Como vai ser com o Neymar? E se o Neymar não for mais protagonista? E quando o Neymar tiver um comportamento arredio como ele tem tido em alguns jogos, esses jogadores vão aparecer? Ontem não apareceram. Neymar foi caindo ao longo do jogo, Vinícius Júnior foi mal, Rodrigo muito tímido e o Richarlison quase não foi notado. Eu digo isso desse respeito que é natural e eu acho que é até inconsciente. Do tipo, às vezes o Vinícius Júnior tinha a bola, mas o Neymar estava livre. Ao invés dele ir para um contra um que talvez fosse o que ele faria no Real Madrid, ele solta a bola para o Neymar. E é inconsciente isso do jogador, né, Silas? Quando você olha para o lado e fala, o cara tá livre ou eu vou tocar no cara, né? E esse aspecto melhorou, né, Mari? Talvez ele tenha tirado até o Vini, porque o Vini volta, né? O Vini já tinha feito gol lá no Real Madrid recentemente, depois de ter ficado fora e tal, o Vini volta. Mas o Neymar ontem poderia ter sido substituído também. E talvez o Neymar fora, aconteceu algumas vezes quando ele estava lesionado, e o time tomou um formato de outros jogadores aparecerem. Outros jogadores falaram, opa, o cara não tá, e aí, o que vamos fazer? Aconteceu isso com a gente quando o Zico estava com a gente. O Zico era meio time, na seleção brasileira, não só a nível de clube. Mas quando o Zico não estava, tinha muita gente à altura ali para continuar tocando o trabalho. Vai faltar isso se o Brasil quiser chegar mais longe. A gente não pode mais ser Neymar dependente. Ele vai continuar sendo o Neymar o cara mais importante, mas a gente não pode ser Neymar dependente, não. Porque assim, Lili... Galera, eu concordo plenamente com o que o Silas falou. Não tem como, galera. A seleção brasileira não pode ser Neymar dependência. Não existe mais. Daqui a pouco o Neymar vai estar com 40 anos. Já é Neymar. Não pode. Tem que ser trabalhado de uma forma que não pode ser Neymar dependência. E uma coisa que incomoda, isso daí eu concordo plenamente com o que a Mari falou. O Neymar, ele prende muita bola. Não é só ela, não. Todo mundo fala, todo mundo vê. O Neymar, ele faz muitas coisas desnecessárias. Ele é um craque. Eu acho o Neymar um craque de bola. Entendeu? O melhor jogador do futebol brasileiro, né? Hoje, na atualidade, o Neymar é o melhor jogador, que tem mais habilidade. Não tem outro. Não tem. Sendo que prende muita bola. O próprio Ronaldo falou, o Neymar apanha por quê? Porque o Neymar tem muita contusão, apanha muito, porque o Neymar segura muita bola. Se você olhar todos os craques de bola, você vê que os caras quase não apanham. Messi, de vez em quando os caras apanham. Sim, mas é um cara rápido, pega a bola, tocou, passou. Muito difícil. O Neymar não. O Neymar, ele pega a bola, ele não se contenta em dar um drible, ele tem que dar 2, tem que dar 3 dribles.
entendeu? E a bola tem que bater no pé do companheiro dele e já voltar para ele automaticamente, entendeu? Fica tudo voltado para ele. É culpa dele? Não, não é culpa do Neymar. É culpa de quem tá dirigindo a seleção, o clube. Tem que chegar e falar, pô, Neymar, vamos soltar a bola mais rápido, as coisas têm que acontecer mais rápido. Entendeu? Vinícius Júnior também tem que ter um pouco mais de decisão, ter um pouco mais de autonomia. Não pode pegar a bola, tem que procurar Neymar dentro de campo. Se der pra fazer uma jogada na linha de fundo individual, tem que fazer. Entendeu? E complica um pouquinho. O que preocupa um pouco do Neymar é o fato dele estar nesse campeonato lá que é ruim. É um futebol ruim. Na Arábia ainda é um campeonato ruim. E isso daí, na minha opinião, pode sim desmotivar um pouco o Neymar. Porque é uma competição de baixo rendimento, o Neymar não tá rendendo bem lá no Al Hilal, não tá confortável, não tá, entendeu? Eu acho que seria muito melhor ele estar numa equipe aí jogando, sei lá, uma Premier League. É claro, não veio proposta, Neymar não foi porque não veio proposta pra ele, é uma proposta boa pra ele jogar em um clube grande. E nem acredito que vai vir mais. Não vem, não vem com esse rendimento dele agora que atual, acredito que vai ser difícil o Neymar tá atuando no clube top da Europa. Eu não vejo. Eu não consigo ver o Neymar jogando no Manchester City. Não vejo. Não vejo. Desculpa, mas não consigo ver. Entendeu? Não consigo. Né? Isso daí, na minha opinião, pode atrapalhar um pouquinho, né? Porque o ritmo de alguns jogadores é um e dos jogadores que estão jogando em outra competição é outro. O Neymar tá em outro ritmo. Mesmo ele sendo o craque da seleção brasileira, ele tá em outro ritmo. Entendeu? Espero que com o passar do tempo ele consiga recuperar o bom futebol dele, porque todo mundo sabe que é o Neymar, né, galera? O Neymar é o craque, né? Infelizmente é um jogador que se perdeu muito aí durante os anos, né? Teve tudo para ser melhor do mundo aí várias vezes, mas infelizmente, né? Infelizmente ele não conseguiu seguir o mesmo padrão de outros craques aí do futebol mundial. Ele joga como outros jogadores, joga, mas não conseguiu seguir o mesmo padrão, né, galera? Agora vamos ver, né, como que vai ser esse jogo contra o Uruguai. Se a seleção brasileira não conseguir um resultado positivo, eu acho que vai instaurar uma mini crise na seleção brasileira e vai ter uma pressão sobre o Fernando Diniz. Por ele ser um técnico de ainda não ter aquela bagagem para a seleção, é um técnico que está conquistando títulos agora, conquistou seu primeiro título no Fluminense, agora vai fazer a final da Libertadores, eu acredito que pode acabar ocasionando pressão para cima dele, mas, né, a culpa não é só dele, né? Infelizmente não é, a culpa da CBF também, né, que muitos jogadores são obrigados a estar na seleção, né, são obrigados a estar convocados por alguns motivos aí que não precisa ser falado no vídeo, né, galera? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse empate da seleção brasileira e também sobre o atual momento do Neymar na seleção brasileira.